Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 1, está escrito: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão. E pegando 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Seja muito bem-vindo. Esse é o 8º vídeo da série sobre o Evangelho de Jesus, de conforme escreveu Marcos. E no Evangelho de hoje, no texto de hoje, nós iniciamos lendo sobre a segunda multiplicação de pães e peixes. Vocês lembram que nós havíamos lido um pouco antes sobre a primeira multiplicação? E agora, novamente, o evangelista relata uma nova multiplicação, um novo milagre. E nesse momento, Jesus faz esse milagre com a sua compaixão. Ele vai falar aqui no versículo 2 que ele tinha compaixão do povo. E isso nos mostra que Jesus é um Deus misericordioso. É um homem e Deus misericordioso, alguém que tem compaixão com as pessoas que têm necessidade. E é isso que ele fala aqui, porque se as pessoas saíssem da sua presença, elas desfaleceriam pelo caminho. Isso também nos faz pensar uma aplicação para esse devocional. Fora de Jesus, longe de Cristo, as pessoas desfalecem. Quando nós estamos distantes da presença de Jesus, nós temos morte, nós não estamos vivos. E é isso que Jesus nos ensina aqui. As pessoas que haveriam de sair poderiam desfalecer pelo caminho, porque elas não seriam alimentadas por Ele. E mais uma vez, Jesus provoca a fé dos discípulos ao perguntar a eles quantos pães eles tinham. E nesse momento eles tinham 7 pães e alguns peixes também. E mais uma vez Jesus pede que eles se assentem no chão, dá graças e distribui. E mais uma vez, nesse passo a passo desse milagre, assim como no outro milagre, nós vemos algumas etapas necessárias para que o milagre aconteça. Primeiramente, Jesus realiza a ordem. É necessário que a nossa vida esteja em ordem. Ele ordena que as pessoas se assentem e se distribuem, se separam em determinados grupos, em grupos de pessoas, para que eles fossem distribuídos os pães. Além da ordem, nós também vemos sobre a gratidão. Jesus dá graças pelo pão e nós também precisamos ser agradecidos por tudo aquilo que nós temos. A partir disso, então, da ordem e da gratidão, nós podemos viver coisas novas, podemos dizer o novo de Deus a partir da fé no milagre que Jesus faz em a nossa vida. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Versículo 11. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus recebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo isso sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm um coração endurecido? Tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia.
Nessa série de textos que nós lemos agora, nós começamos com o pedido de um sinal pelos fariseus da época. E isso é um sinal de incredulidade, isso é um sinal de falta de fé. Os fariseus, os religiosos da época, viam Jesus com seu ensino de autoridade, viam Jesus realizando diversos sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Mas ainda assim, eles pedem um sinal para testar e provar a Jesus. Por isso que Jesus diz que nenhum sinal haveria de ser dado a essa geração. E isso é o primeiro sinal de uma cegueira espiritual. No segundo texto que nós lemos, mais uma vez nós falamos sobre a cegueira, sobre o fermento que os fariseus e os herodianos, as pessoas que estavam no partido de Herodes, tinham. E é isso que Jesus vai falar aqui. O pecado, que é simbolizado pelo fermento, pode ser levedado, ou seja, pode contaminar outras pessoas e crescer, assim como um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus aqui vai falar que os discípulos de Jesus não poderiam ter o mesmo tipo de fermento, não poderiam ter o pecado, ou talvez a cegueira, trazendo a cegueira espiritual que nós lemos no último texto, para a sua vida. Nós, como discípulos de Cristo, precisamos ter fé, precisamos nos afastar do pecado, precisamos nos afastar da doutrina, do ensinamento e da incredulidade das pessoas que não entendem Jesus, que não, vendo, são cegas para aquilo que não podem enxergar, para aquilo que vem. Esse é o pior tipo de cegueira, é o pior tipo de falta de visão. É aquela pessoa que vê, mas decide não enxergar. No versículo 22, nós lemos também a cura de um cego, mas dessa vez é um cego físico, alguém que não tinha seus olhos físicos abertos, e Jesus mais uma vez age com misericórdia na vida desse homem e o cura. Porém, a cura desse homem tem várias etapas. A primeira etapa, o homem é curado, mas ele diz que vê as pessoas, versículo 24, como árvores que andam, ou seja, ainda a cegueira que aquele homem tinha, ainda que ele recebeu a primeira revelação de quem Jesus era, uma revelação parcial, e ele tendia a ver as pessoas como árvores que andavam, ou seja, ele enxergava as pessoas como apenas aquilo que elas podiam dar para eles. Era uma visão, um tipo de cegueira na qual a pessoa apenas vê aquilo que o outro pode fazer por elas. Mas quando Jesus o cura mais uma vez, ele evolui essa etapa da cura desse homem que era cego, e ele passa a enxergar de modo perfeito. Nós vemos então três tipos de cegueira aqui. O primeiro tipo de cegueira era aquele que os fariseus, os religiosos da época tinham, que vendo Jesus como o próprio Messias, o servo de Cristo, decidiam não enxergar. A segunda cegueira era a cegueira física desse homem, que devido à sua condição física natural, não era capaz de enxergar. E ele é curado da sua terceira cegueira, mas em sua cura parcial, ele ainda vê as pessoas como árvores, ele vê as pessoas como apenas aquilo que elas podiam dar para ele. E foi necessário que Jesus se revelasse de forma completa para ele, para que assim ele pudesse ver as pessoas de forma inteira, de forma perfeita, e assim não enxergá-los apenas como aquilo que elas podiam dar para eles. No versículo 27, existe a confissão de Pedro. Então Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa ao seu respeito. Diferentemente dos fariseus, que eram cegos porque não podiam enxergar, que não decidiam enxergar, e diferentemente daquele outro homem que nós lemos que tinha a cegueira natural, Pedro aqui tem os seus olhos abertos para ver e confessar Jesus como Cristo. A região que eles estavam, Cesareia de Filipe, era uma região totalmente pagã, totalmente idólatra, que existia a veneração do próprio César como um deus, e vários outros deuses também. Jesus leva seus discípulos para lá para poder ver o coração deles, qual era o Deus realmente para eles, quem era o próprio Deus para eles. E Jesus vai dizer e perguntar aos seus discípulos quem os homens diziam que ele era. E alguns diziam que ele era um João Batista ressurreto, outros que era Elias, outros que era um dos profetas. Mas, perguntado por Jesus, Pedro tem os seus olhos abertos, os olhos espirituais abertos, e recebe a revelação de que Jesus é o Cristo. E isso nos faz pensar, será que nós estamos como os hipócritas da época, os religiosos, que vendo, decidem não enxergar? Ou será que nós estamos sendo como Pedro, que talvez curado como aquele homem que era cego em sua cegueira espiritual, tem seus olhos abertos para enxergar e confessar Jesus como o próprio Cristo?
Versículo 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhes expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim dos homens. Aqui, mais uma vez, Jesus vai dizer da sua morte, da sua ressurreição, e ao falar isso, ele estava dizendo o pleno cumprimento daquilo que ele ia fazer no mundo, seu ministério, o seu chamado, que era entregar-se pela vida de muitos. Mas Pedro, diferente daquilo que ele havia falado antes, passa a repreender, olha só, passa a dizer que Jesus não haveria de fazer isso, que ele haveria de protegê-lo. Mas Jesus entende que Pedro estava sob uma influência satânica, uma influência demoníaca, na qual ele havia apenas pensado nas coisas dos homens, ou seja, estava pensando apenas no bem de Jesus, ao invés de pensar no propósito divino, ao invés de pensar o pensamento de Deus, que era o pensamento de que era necessário que uma pessoa se entregasse pela vida de muitos. E isso é o propósito que Jesus faz, e por isso que ele repreende a Pedro de acordo com a influência demoníaca que ele tinha. Versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, ele se salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadores se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus anjos. Este texto tem várias revelações profundas que eu não irei conseguir falar aqui devido ao tempo, mas a princípio, a coisa que mais nós devemos atentar aqui é que Jesus vai falar que a nossa vida precisa ser entregue a Ele. Nós, devido ao pecado, já temos a nossa vida condenada ao juízo eterno. Então, se nós tentamos reservar a nossa vida, se nós tentamos deixar a nossa vida com nós mesmos, conosco mesmos, então nós não teremos a vida realmente. É necessário que nós entreguemos a nossa vida para Jesus, do mesmo modo que Ele entregou a nossa vida, a sua vida por nós, para que assim nós tenhamos vida. Do que adianta um homem ganhar no mundo, ter várias riquezas, ter tudo, ter status, ter posição financeira, mas perder a sua alma, não ter entregue a sua vida para Jesus. É isso que ele vai falar aqui. Então, que ao concluir esse vídeo, nós possamos pensar em tudo aquilo que foi falado aqui, sobre a provisão que Jesus nos dá, sobre a necessidade de nós não sermos incrédulos, mas pelo contrário, nós crermos em Jesus de fato, nós não termos a cegueira espiritual, mas pedir para que Ele abra nossos olhos e, por fim, confessarmos a Jesus como nosso Senhor, para que assim nós tenhamos vida e a vida eterna. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que seja entregue para mais pessoas.